Índia, fronteira com o Paquistão, existe uma cidade chamada Amritsar. É lá que fica o Golden Temple, ou Templo Dourado, que é o templo dos Sikhs. O Golden Temple tem música e serve comida 24 horas por dia, non-stop, desde o ano que foi fundado, em 1581, sem parar. Música, comida, música, comida, música, comida. São cerca de 60 a 70 mil refeições por dia. E num feriado, chega a bater quase 200 mil refeições num dia. Para quem não lembra, a nossa cerimônia de casamento lá na Alemanha foi uma cerimônia Sikh. Então, por conta disso, desde então, a gente ficou conectado um pouco com o Sikhismo e a gente quis visitar o Golden Temple, que é a casa do Sikhismo. A viagem para Amritsar começou mal. A gente ia pegar um trem. Estamos aqui na estação de trem em Haridwar. O trem deveria chegar às 2h45, está chegando agora às 9 da noite. Mais de 6 horas, 7 horas de espera. Estamos aqui com o nosso amigo novo que a gente fez morrendo de frio. Eu tava congelando, morrendo de frio, porque meu casaco tinha ficado preso na lavanderia do ashram. E aí o Lucas me emprestou um monte de camiseta, blusa, qualquer coisa que ele tinha. Eu coloquei, sério, umas 8 blusas dele. Tava parecendo uma cebola e mesmo assim tava congelando naquela estação. Comemos Handiram. Cuidado. Mungi dal. É uma delícia. Não sei o que é, mas é uma delícia. Ó. Agora o vagão tá vazio. Imagina esse vagão onde a gente tá aqui, lotado de gente, cheio de gente falando, comendo, gritando, escutando música, o trem buzinando, jogando jogo. E a gente não conseguiu dormir, foi uma verdadeira noite de pesadelo. Então a gente sobreviveu ao pesadelo. Uma fog sinistra na Índia inteira, por onde a gente passou, toda a parte norte tá com uma neblina sinistra e o trem ele vai buzinando o tempo inteiro, por causa de vaca, por causa de gente cruzando o trilho, por causa de porco, por causa de que ele não vai enxergando nada. Impressionante. A região inteira do norte estava coberta por uma neblina. Então, todos os trens daquela região estavam atrasados. Ônibus estava atrasado, estava um caos para viajar, avião estava sendo cancelado e aí o nosso trem, que era para durar 6 horas de viagem, durou um dia. E aí, finalmente, pouco exaustos, pouco acabados, pouco destruídos, a gente chegou em Amritsar. Pegamos um motorista de bike. Depois de 15 amontoaram em cima da frente. Caraca, jurei que ia morrer agora. É muita aventura. A história do sikhismo começa com essa figura chamada Nanak. Dizem que ele era um questionador, então ele questionava os rituais que muitas vezes pareciam repetições sem sentido e vazias. Ele questionava o sistema de castas, que para ele parecia ser uma coisa arbitrária, e é. Ele questionava a posição da mulher na sociedade, dentre outras coisas. Segundo seus ensinamentos, a religião deveria ser a união entre todos os humanos. Ele lamentava muito os enfrentamentos entre os hinduístas e os muçulmanos. E ele defendia que, na verdade, todas as religiões chamavam a mesma coisa de nomes diferentes. E para isso ele deu o nome de Satnam. Dizem que Nanak, durante as suas buscas e estudos, acabou se tornando praticante de Kundalini Yoga. A história conta que numa manhã, durante seu banho, ele mergulhou e ficou embaixo d'água por 3 dias. A sua respiração se tornou tão profunda e lenta que ele conseguiu ficar esse tempo todo imerso. Foi nesse momento que ele se iluminou. O sikhismo é uma religião relativamente nova, tem aí os seus 500, um pouco mais de 500 anos, como o Brasil. E essa religião, ela é composta por uma linhagem de 10 gurus. Começou com Nanak,
e foi até o 10º guru. E esses 10 gurus também representam 10 qualidades, também representam cada número da numerologia de 1 a 10. Então tem toda uma representação e simbologia também associada aos 10 gurus. A palavra guru é a combinação de gu, que significa escuridão, e ru, que significa luz. Os Sikhs entendem assim que guru significa a luz que dissipa as trevas. Guru Nanak instituiu o sistema do langar, que significa cozinha ou refeitório comunitário, que é onde as milhares de refeições são servidas 24 horas todos os dias do ano. E é para lá que a gente foi. Vamos comer aqui no Golden Temple em Amritsar. Agora a gente vai comer comida muito boa. A gente comeu ontem, a gente vai comer hoje pela segunda vez. É muita gente. É o lugar que mais serve comida de todos os tempos. Até o recorde está no Guinness, né? O objetivo dessa instituição é fomentar a fraternidade e a igualdade entre os seres humanos. Nos 2 dias que a gente esteve em Amritsar, a gente comeu no Golden Temple 3 vezes. No último dia, depois da gente comer, acabamos conversando com um local, um indiano, que estava trabalhando junto com a esposa dele fazendo chapati, que é esse pão típico local. Ele ficou tão feliz quando ele soube que a gente tinha casado numa cerimônia Sikh, que ele nos levou para fazer um tour no backstage da cozinha do Golden Temple. Todos tiram o sapato, todos lavam os pés, todos entram pelo mesmo lugar, pegam a mesma fila, comem a mesma comida, esperam o mesmo tempo. Você pode ter o cargo mais importante no universo, mas você vai fazer tudo igual a todos. Todo mundo é bem-vindo, né? Simples, todo mundo é igual, todo mundo é bem-vindo. Não importa qual é a cor da sua pele, não importa qual é a sua cultura, não importa qual Deus você acredita, você é bem-vindo, porque no final das contas, apesar das nossas crenças, somos iguais. Básico, né? Podia ser básico assim, no Golden Temple é. Não são permitidos aqui no Golden Temple, então a gente tira os sapatos, mesmo que esteja muito frio, a gente vai todo mundo tirar o sapato, passar um friozinho no pé, e também tem que tapar o cabelo, porque o cabelo para eles é uma coisa muito importante, então todo mundo de cabelo tapado, tem que tapar o meu daqui a pouco. Os Sikhs tradicionais não cortam nenhum tipo de cabelo do corpo e também não tiram o turbante nem para tomar banho, nem para dormir. Então é muito comum você ver um Sikh que não cortou a barba a vida inteira, mas você olha e não tem aquela barba arrastando no chão, que nem vestido de noiva. Eles enrolam a barba com toda uma técnica e ela fica curtinha aqui. E muitos têm uma redinha que eles prendem na orelha para segurar a barba aqui atrás, assim. Mesma coisa para o cabelo, mas o cabelo é mais volumoso, então muitas vezes você vê um Sikh com um turbante gigantesco,
com sei lá quantos metros de cabelo. O Nanak era de uma casta guerreira, então por isso que os Sikhs são conhecidos até hoje por portarem uma faca ou uma espada bem grande, que hoje em dia, como não é mais tão comum e você não pode ficar andando com uma espada por aí, existe uma versão miniatura e eles andam com ela até hoje. É um símbolo do sikhismo. O templo, em toda a sua estrutura e logística, funciona a partir de doações e da ajuda de voluntários. Qualquer um pode voluntariar lá quantas vezes quiser, todos os dias ou só uma vez, do jeito que você quiser. E 800 pessoas trabalham como savers, que são o que eles chamam de serviço ou voluntariado, que a gente chama, apenas servindo. Não tem crachá, não tem formulário para preencher, não tem teste de aptidão, não tem entrevista, não tem que marcar horário. É só chegar, pegar uma faca, uma cebola e começar a picar. Pronto. O negócio funciona. É impressionante. E a comida é deliciosa? Sim, é deliciosa. E tem sobremesa? Tem sobremesa. E tem chá? Tem chá. E é limpo? É limpo, porque a louça é limpa 5 vezes. 2 vezes com água quente e depois dessas 2 vezes mais outras 3 vezes, antes de outra pessoa comer de novo. O Golden Temple é enorme, mas a parte principal da estrutura dele é um quadrado que tem saídas para todas as direções. E no centro dele tem água, um lago, e no centro desse lago tem uma estrutura que é a parte mais importante, toda de ouro, que é onde todo mundo vai visitar, meditar, entrar em contato com a religião, onde tem a música acontecendo 24 horas por dia e onde está o livro do sikhismo sagrado. A gente foi lá nesse lugar, lá a gente não conseguiu filmar porque não é permitido, a gente não quis desobedecer as regras em respeito, mas aproveitamos para ficar lá meditando e absorvendo um pouco daquela energia. Sei que a gente sempre fala que a nossa experiência foi única em cada lugar, né? Mas é porque foi. Porque cada experiência é única, cada lugar é único. E cada lugar tem uma potência muito grande. E no Golden Temple não foi diferente. Inclusive foi um dos lugares com uma potência mais interessante que a gente encontrou durante essa viagem. Potência de vida, potência de espiritualidade, potência de beleza, potência de coisas que a gente pôde observar que somou para a nossa experiência. Mas principalmente foi muito bonito estar lá dentro meditando, sentindo uma paz, uma conexão com aquele sistema interessantíssimo e profundo. E também muito importante a gente observar a força do fazer, que é uma coisa que a Índia tem muito, que é uma coisa que o sikhismo tem muito. Eles fazem acontecer. As pessoas estão ali se alimentando diariamente, produzindo alimento, e a coisa acontece. É muito forte essa força do fazer, a vontade de fazer acontecer. Então essa energia foi muito interessante da gente respirar. Independente do seu sistema de crenças ou religião, nós todos temos muito que aprender sobre igualdade com os Sikhs. Somos todos iguais, somos todos um. Simples.